O kitsune desta semana è Nosferatu de Robert Eggers. Como sempre, esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores. O link do nosso financiamento coletivo tá na descrição do vídeo. Clica, se inscreve se você quer colaborar financeiramente com o nosso projeto e, obviamente, não esquece também de se inscrever no canal, de dar like no vídeo, comentar e tudo mais. Caso você tenha curtido, caso você tenha comentários, será muito bem-vindo o engajamento, beleza? Bora! Nosferatu, filme de 2024 do Robert Eggers, estreou aqui no Brasil em 2025, mas é um filme que, até onde eu sei, lá nos Estados Unidos estreou no dia 25 de dezembro. Então é meio que uma sessão dupla com o Sonic, né? Lá eu acho que eles estrearam no mesmo dia, se eu não tô maluco, eu lembro dessa informação. É o Barbenheimer interessante. Mas enfim, o filme de 2024 do Robert Eggers é obviamente uma releitura de Nosferatu, de 1922. Um filme que eu jurava que eu tinha assistido. Só que, na verdade, eu assisti o Gabinete do Dr. Caligari e coloquei numa pastinha na minha cabeça escrito Nosferatu. Eu só achei que eu tinha visto Nosferatu. Aí, depois, né, com a chegada de trailers e tal, e vídeos e comparações, eu comecei a ver as cenas, mas eu lembrava de uns cenários assim, bem surreais e elaborados, lisérgicos, esquisitos. E aí tá tudo gravação em locação. Cadê o negócio? É porque eu confundi, eu achava que eu tinha assistido o Nosferatu e não vi. E vocês estão ligados no Nosferatu, pra quem não sabe a história do Nosferatu, Nosferatu é Drácula. Nosferatu é um filme alemão. Eu esqueci o nome do diretor, o sobrenome é Murnau, mas o primeiro nome eu esqueci. E é o caso clássico, tem o Red Letter Media fez uma review do Nosferatu agora, do Robert Eggers, e o Jay, acho que é o Jay, que fala que esse é o primeiro filme da Asylum. Tá ligado esses filmes da Asylum, que é tipo Transmorphers? Sai o Transformers, eles querem fazer um Transformers, mas não tem direitos e dinheiro e quer se aproveitar do sucesso do Transformers, e eles lançam o Transmorphers, lança o... como é que chama? O Carrinhos. Nosferatu é meio Carrinhos. Está para Drácula, assim como Carrinhos está para carros. Porque os caras só pegaram a história e fizeram um filme sem avisar os donos dos direitos autorais. Na época não estava em domínio público, né? Em 1922, o livro não era de tanto tempo assim, naquela altura. E aí a família do Bram Stoker brigou na justiça. O Nosferatu original, né? Quase que esse filme foi completamente incinerado, mas obviamente que eles incineraram algumas cópias, mas sobreviveram várias outras e tal. Mas ele é Drácula sem os direitos e com nomes trocados. Então, em vez de Drácula, é o Conde Orlok. Em vez de se passar na Inglaterra... Inglaterra? Acho que é. Ele se passa na Alemanha, numa cidade fictícia chamada Wisburg. Aí tem vários personagens que mudam de nome, outros personagens que são juntados, né? Acho que tem duas personagens femininas no Drácula que juntou numa só e virou a Ellen do Nosferatu e tal. Então é Drácula. A trama é a trama do Drácula. Com a diferença de que o vampirão de Nosferatu, na versão alemã de 1922, não é um conde mais, sei lá, aristocracia, um homem que fala bem e é sedutor e tudo mais. É um monstro. É um bicho esquisito. É um cara branco, pálido, com nariz pontudo e uns dentes que parecem muito mais de rato do que de morcego. É que tem muito mais uns dois dentes da frente, assim. Careca, estranho. É um cara muito esquisito e não um homem que pode ser um homem mais sedutor. É completamente contra a ideia do vampiro como um símbolo sexual. Mas continua tendo toda uma subtrama, um subtema, digamos assim, extremamente sexual. O que é até engraçado, porque você pega umas entrevistas do Robert Eggers, agora que ele fez a versão dele do Nosferatu, e ele cita com certa frequência o fato de que vampiros não estão mais tão assustadores assim,
desde o Edward Cullen, do Crepúsculo. É quase como se ele tivesse o tempo todo querendo falar que não, meu vampiro é assustador e é um monstro. Mas o filme dele continua sendo um filme bastante sexual. É uma sexualidade meio monstruosa, mas continua sendo uma coisa sexual. E aí, você quiser entrar nessa discussão de porque vampiro que brilha não é vampiro... 2025 a essa altura, foda-se, sinceramente. Eu gosto muito do Robert Eggers, mas toda vez que eu vi um trecho de entrevista, e eu vi pelo menos umas 3 ou 4 entrevistas dele que ele fala a mesma coisa, me dava um pouco de preguicinha. Nesse sentido, me deu um pouco de preguicinha. Este filme agora do Eggers que é o diretor de A Bruxa, um filme muito bom, que eu tenho poucas lembranças. O Farol, um filme muito bom, que tem podcast. Não é um podcast bom, mas tem podcast no Kitsune da Semana. E O Homem do Norte, que é um filme que eu gosto pra caramba e ninguém gosta. Eu acho legal O Homem do Norte, sinceramente. Para mim, pelo menos, é um filme bastante divertido. E agora ele fez o Nosferatu. Um filme, adaptação de um material pré-existente, né? Diferente da Bruxa, até onde eu sei. Diferente do Farol, até onde eu sei. O Homem do Norte talvez seja adaptação de alguma coisa, não tenho certeza. E o Eggers é um cara que é um desses diretores badalados do momento. E eu acho que ele recuperou os créditos que ele tinha perdido com O Homem do Norte. Que, como eu acabei de falar, ninguém liga pra esse filme. Eu acho que o pessoal tava com uma expectativa de que O Homem do Norte fosse a estreia do Eggers no mainstream e não deu certo. Infelizmente, porque eu acho o filme legal. Mas agora, com o Nosferatu, ele recuperou esses créditos que ele tinha um pouco perdido. Ele é um filme, até por conta de, mais uma vez, ser adaptação de um material pré-existente, e é um material bastante conhecido, né? A gente sabe o que Drácula trabalha, os temas que Drácula trabalha, os temas que Nosferatu trabalha. Não é nem a primeira adaptação de Nosferatu, né? A primeira refilmagem de Nosferatu, porque tem um filme do Werner Herzog de 79, se eu não me engano. Então não é nem a primeira vez que refazem esse filme, que já é uma versão de outra coisa. Mas ele é um filme menos críptico, pelo menos, do que filmes como A Bruxa e O Farol. O Farol, como eu falei, tem podcast aqui no Kitsune da Semana, mas é um filme que eu gostei muito de assistir e eu tive muita dificuldade de processar e expressar o que eu tava querendo dizer, e aí acaba que o podcast virou aquela muleta de quando você não sabe o que falar sobre um tema, você fala sobre a sua dificuldade de falar sobre o tema, e eu não sei se eu gosto desse podcast nessa altura, eu não quero reescutá-lo. Mas, comparando um com o outro, O Farol é um filme muito mais... Ele usa muito mais simbolismo e deixa as coisas muito mais numa segunda camada de símbolos e mistérios e interpretações do que Nosferatu. Nosferatu é um filme muito mais direto ao ponto. Não que ele não tenha espaço para o simbolismo e tudo mais, mas ele é um filme um pouco mais direto ao ponto. O forte, né, uma das coisas que o Eggers é conhecido é pela ênfase na precisão histórica. Ele é meio nerdão de precisão histórica, porque ele faz muito filme de época, né? Até agora ele fez algum filme... Ele não fez nenhum filme que não seja filme de época a essa altura. Então ele tem, por exemplo, Na Bruxa, é um filme que o pessoal fala inglês antigo, sabe? É um filme difícil de pessoas que são falantes de inglês entender o que eles estão falando, porque é um inglês antigo. E ele faz isso nesse filme também, e ele aplica essa rigidez histórica para muitas coisas. Tem um vídeo que eu preciso referenciar para vocês aqui. Se eu não lembrar, mais uma vez, vocês me lembrem, eu coloco nas referências tanto do podcast no Spotify. Se você tá vendo isso no YouTube, tem na descrição do vídeo. Se você tá vendo isso no YouTube, saiba que tem o podcast. Esse, por exemplo, é o nosso podcast 191. Então tem muito mais podcast só em áudio do que aqui no canal no YouTube. Então, se eu não lembrar dessa referência, vocês me cobrem e eu coloco a referência aqui. Que é um vídeo de um canal que eu recomendo demais. Chama Be Kind Rewind. É um canal de cinema, um dos canais de cinema mais legais que tem. A criadora do Be Kind Rewind, ela fala muito sobre atrizes. Tem muitos filmes, muitos vídeos desse canal, que é muito sobre história de Hollywood através de contar a história de uma atriz específica. Tipo, tal atriz, quando foi indicada para tal Oscar em tal ano e perdeu. Por que ela foi indicada e por que perdeu? E a partir disso você entende a história de Hollywood naquela época. É um canal muito legal.
E também tem vários vídeos no Be Kind Rewind que são vídeos de comparando versões diferentes. Por exemplo, tem um vídeo que é comparando versões diferentes do Nasce Uma Estrela, que tem o filme com a Lady Gaga, mas tem acho que 2 outras versões antes. E aí tem um vídeo comparando cada uma das versões e tal. E tem um vídeo comparando as diferentes versões do Nosferatu. A original alemã, depois a do Herzog, e essa agora do Eggers. E ela fala no vídeo que tem uma coisa dessa precisão histórica do Eggers. Às vezes me lembra um pouco Nolan, o tipo de coisa que reclamam do Nolan. E eu gosto muito do Nolan, pra começo de conversa, vocês sabem que eu sou Nolanzete, né? Se você me acompanha, talvez esse seja um defeito que você pode apontar na minha cara. Eu gosto dos filmes... Eu defendo Tenet, cacete. Eu gosto do Nolan. Mas tem algumas coisas nele que eu acho que são um pouco isso. E, sinceramente, não peguei na minha experiência assistindo, mas é muito por conta de faltar um pouco a referência. Porque o filme original é, sei lá, 1h30, 1h40. Esse filme agora é 2 horas e tanto. Então tem mais 1 hora, mais 50 minutos de tempo de duração do que o original. Então alguma coisa a mais tem que ter. E essas coisas a mais que o Eggers coloca, aparentemente, são coisas de checklist de lógica. Me parece, estranhamente, o tipo de coisa que reclamam dos remakes live action de desenho da Disney. Porque a Disney parece que faz muito dessas cenas que são pra explicar uma coisa específica que todo mundo passou anos reclamando, sabe? Sei lá, eu acho que eu falei disso no podcast do Sonic, que tem uma cena no Rei Leão Mufasa, nesse que saiu agora, que é uma cena que explica por que aquela pedra que eles levantam o Simba tem aquele formato. É uma cena específica pra pedra ficar naquele formato. Em vez de você só aceitar que, tipo, porra, é uma pedra. De diferentes formações geológicas que podem acabar daquele jeito, sabe? E parece que o Eggers faz um pouco disso no Nosferatu agora, pra explicar algumas coisas, do tipo, no original, aquele cara que manda... Qual é o nome do marido? Thomas? Eu não lembro agora. Mas manda o marido lá pro castelo do Orlok pra fazer o contrato. Ele já originalmente já parece meio esquisito. E aí o Eggers faz uma cena especificamente pra ele não parecer esquisito, pra depois gradativamente mostrar que ele é um cara que está ficando cada vez mais esquisito, entende? Então tem essas coisas a mais da história que eu sinceramente não peguei, sabe? Em outras adaptações, outros remakes e tudo mais, sempre tem aquele momento que a gente aponta e fala, pô, essa cena aí foi meio que desnecessária ter sido adicionada, mas não foi uma coisa que me incomodou pessoalmente. Porque, assim, vamos lá. Sinopse de Nosferatu, caso você não esteja manjando diretamente o que é a história do Nosferatu ou do Drácula originalmente. Em Nosferatu você tem a Ellen, que é a personagem principal, dessa versão pelo menos é mais a personagem principal. Ela é casada com um cara que Thomas, eu acredito eu que seja Thomas. E esse marido dela, nessa adaptação agora, mais uma vez, tem mais justificativas de por que ele faz as coisas e tal. Então eles acabaram de casar, mas o cara ainda precisa de uma carreira maior e ele quer pegar um cargo lá na imobiliária, acredito eu, e ele pode pegar o cargo fixo caso ele consiga vender uma propriedade caríssima para um cara, mas o cara falou, né, convocado pela imobiliária, eu quero alguém que venha até aqui para eu assinar o contrato presencialmente. Aí o maluco tem que sair da Alemanha pra casa do caralho, acho que pra Romênia, e essa casa do caralho é o castelo do Orlok, o nosso Draculão. É literalmente isso, é pra ele fazer o contrato pra comprar uma propriedade pra ele se mudar lá da casa do caralho para a Alemanha. No caso, tudo isso foi de caso pensado porque o Orlok já tinha uma conexão psíquica, psicossexual, digamos assim, com a Ellen, então isso foi tudo pra atrair ele pra lá e acredito eu deixar o cara lá, talvez matar o cara por lá e ir pra Alemanha pra entrar em contato de novo com a Ellen. Então essa é a história disso, do cara, né, o Drácula está chegando e ele vai trazer o caos e a peste para a cidade e tá ameaçando a vida da Ellen e o cara quer proteger a esposa e a Ellen quer proteger o marido ao mesmo tempo que tem essa conexão que ela não consegue controlar e tal. Então essa é basicamente a história de Nosferatu. Mesmo que essa história se passe numa cidade alemã fictícia, ainda é o tipo de história que dá vazão pra essa coisa da precisão histórica
do Eggers e você pega isso no figurino, na reconstrução de época, no linguajar dos personagens. Eu vi um TikTok que eu achei muito legal de uma pessoa falando dos Romani, dos, entre aspas, ciganos, né? Porque o Thomas tem que ir pra casa do caralho, pra Romênia, e é até engraçado, né? Ele vai de cavalo. Eu acho que eu tava pensando se não tem trem naquela época, e talvez não tenha. É 1800 e algo. Eu não sei se isso é pré-trem, se já tinha bastante ferrovia na época, se é que tinha trem ou não. Não sei, mas ele tem que ir a cavalo. E aí ele para no meio dessa jornada num assentamento Romani. E esses caras, né, esse povoado, tá muito próximo do castelo do Orlok. E tem uma relação de medo, um conflito e uma superstição e tal. E aí o cara fala que, tipo, por mais que o retrato dessas pessoas seja um retrato muito comum em Hollywood, de que o, entre aspas, cigano é um povo supersticioso e um povo, o cara que pode te roubar a qualquer momento, então tem o nômade que pode bater sua carteira e é supersticioso, sabe? Por mais que tenha esse tom no retrato dessas pessoas no filme, pelo menos ainda tem uma precisão bastante grande, um respeito bastante grande, por exemplo, com figurinos, com o tipo de dança que eles fazem, tem uma pesquisa por trás, e as falas são gravadas na língua que aquelas pessoas naquela região falavam naquela época, em 1800 e alguma coisa. Que agora eu sinceramente não lembro se é 1800 e pouco ou 1800 e muito. Eu acho que é 1832, um negócio assim. Então ele foi atrás de linguistas e pessoas que ainda falam essa língua para pegar o sotaque certo e as inflexões certas e o tipo de danças e rituais que eles faziam naquela época está correto para a época. Então tem um trabalho ali, sabe? Tem um trabalho muito forte. Mas isso não impede o filme de ainda ser muito rico imageticamente, sabe? Ele não é um filme que é só reconstrução histórica fria. Porque o Eggers, eu acho que ele tem um olho pro visual muito interessante. Eu vi até uns relatos de pessoas que saíram do filme achando que era um filme preto e branco, e ele cria um pouco essa ideia, mas é porque ele é muito desaturado em certos momentos para depois ser muito saturado em outros momentos. Então ele é um filme bastante azul, ele é muito frio, boa parte do tempo dele, mas existem momentos em que ele cria um vermelho infernal. As imagens de quando o Thomas chega no castelo e ele tá dentro do castelo, a experiência do castelo é muito interessante. Eu gosto muito de todo o trecho que o Thomas tá no castelo, porque é um trecho que você vai sentindo o terror cada vez mais sufocante de ele estar lá dentro, porque ele chega meio que duvidando, tipo, é um maluco num castelo afastado. Esse povo supersticioso aqui tá falando que é um monstro, mas tanto faz. E aí ele chega e ele fica automaticamente apavorado. E aí você tem tanto na direção e a direção de atores, que eu acho que o Eggers, ele é muito bom nisso, viu? Ele é muito bom de elenco e ele é muito bom com atores. Ele arranca grandes atuações de grandes atores. Só pegar o Farol, a duplinha Willem Dafoe e Robert Pattinson, né, que o filme inteiro é só a cara deles, e é maravilhoso. E nesse filme você tem grandes atuações, e o destaque desse filme, obviamente, é a Ellen, que é a Lily Rose Depp, não é Rose Lily Depp, é Lily Rose Depp, que é a filha do Johnny Depp, né? Ela, que é a personagem principal, ela tá ótima nesse filme, mas falando especificamente desse trecho que eu tô falando, o Nicholas Hoult, que faz o Thomas, Nicholas Hoult é o fera dos filmes mais recentes, né, do First Class e tal. É o Nicholas Hoult, que vai ser agora o Lex Luthor, inclusive, no Superman que vai sair agora. Nicholas Hoult nessas cenas, você vê o pavor dele. É muito da hora. E você vê, tipo, o pavor é gradativo, mas é muito rápido. Isso é uma coisa que eu acho legal até. Ele não fica duvidando por muito tempo. Ele chega e começa as coisas a ficarem muito estranhas muito rapidamente, e ele fica muito rapidamente apavorado com tudo, porque é tudo muito apavorante. E aí você entra, obviamente, no Orlok, que é algum Skarsgård. Tem uns 4 Skarsgård em Hollywood, eu acho que é o Bill,
É o cara que faz o It, né? É o Bill, amor? É o Bill. Ela está fazendo joinha para mim. E ele faz o palhaço do It. E faz o Corvo, um filme que deve ser uma merda, aparentemente. Ele varia muito entre projeto bosta e projeto high profile, né? Então, uma hora ele é o palhaço It, que é, né, as pessoas gostaram muito. Aí outra hora ele faz o merda do Corvo. Aí tem um filme que acho que é Contra o Mundo. Um filme de ação e luta que ninguém liga pra esse filme, parece uma merda. Aí ele faz o Orlok no Nosferatu. É engraçado isso. O agente dele vai atirando pra tudo quanto é lado. Ele é o novo Nicolas Cage, né? Ele é também o Orlok, a composição do personagem do Orlok é mais uma dessas coisas que é a marca do Eggers, de ele não se limitar a fazer com que o Orlok dele seja apenas a versão esteticamente atualizada da imagem que a gente tem do Orlok, que a essa altura a gente associa mais com Bob Esponja do que com um grande clássico do cinema, porque tem aquela cena dele no Bob Esponja lá, e depois utilizado várias vezes ao longo de vários episódios do Bob Esponja. E aí ele fez o próprio Orlok, virou um pouco de piada na internet. Eu acho meio bobo, porque ele colocou o Orlok com uma franjinha esquisita e um bigodaço, mas quando você pega umas coisas de época, e eu acho, se eu não me engano, que você pega todo esse visual dele, tanto o casacão que ele usa, quanto o bigode, aquele corte de cabelo, são marcas estéticas, acho que de grandes generais de guerra da Transilvânia daquela época, sabe? Então, ele fez... E você pega imagens do próprio Conde Vlad o Empalador, e que é, né, a figura histórica que inspirou o Drácula. E o Vlad tem aquele mesmo bigodão. Então, o visual do Orlok, que a gente não vê tão diretamente ao longo do filme, ele é inspirado em pesquisa histórica pesada. E eu acho que funciona muito bem. A minha esposa até acabou de falar aqui que um dos casacos que ele usa, que, mais uma vez, tá muito envolto em sombras ao longo do filme todo, e você só vê ele de corpo inteiro, tipo, no final do filme. Tipo, na claridade, que você consegue ver tudo. Mas um dos casacos que ele usa parece que a figurinista comprou num brechó na Transilvânia, sabe? Então é o máximo possível de precisão histórica que ele puder chegar. E eu curto, eu curto bastante, porque talvez seja um pouco de pedantismo da parte do diretor, mas eu acho que não perdeu o assustador. Eu não sei por que o cara ter um bigode faz com que ele fique menos assustador. Porque o que faz ele ser assustador, além, né, da maquiagem, da composição e tudo mais, é a composição de cena. O quanto ele faz com que... Demora muito pra você conseguir olhar alguma coisa diretamente dele. Ele tá sempre envolto em sombras e sempre com uma presença sobre-humana que é acentuada pelo trabalho de voz do Bill Skarsgård. E o jeito que ele fala... Tem umas palavras que ele fala que ficam muito legal. Eu gosto quando ele fala proprietor, que é quando ele tá assinando. Eu acho que proprietor é o... Eu não sei se ele quer dizer o proprietário do imóvel ou se é o chefe do Thomas, né, no sentido da palavra naquela época. Mas enfim, ele fala proprietor com um gutural muito forte e é muito da hora. Então, a presença do Orlok é um conjunto de coisas. É a composição da cena, é o design de som, é o trabalho de voz do ator. Porra, é muito da hora, é muito da hora. E aí você tem o trabalho simbólico ao longo do filme, que também, obviamente, muitas dessas coisas são retiradas diretamente do original, como, por exemplo, tem um trabalho muito forte de sombras, que é diretamente do filme de 22. No filme de 22 já tinha uma cena em que o Orlok, ele é representado como se a presença dele se estendesse pelas sombras. E tem uma composição muito bonita, que é a sombra dele percorrendo o corpo dela, e quando chega na altura do coração, a sombra fecha a mão, e aí ela sente dor no coração. Que eu acho que ele faz isso no filme também, mas tem uma cena que eu acho muito bonita, que é quando a Ellen levanta e vai andando em direção à cortina, e a sombra dele tá na cortina, mas ele nunca está lá. É como se ele estivesse na frente da cortina e aí bloqueando a luz, mas ele nunca tá lá, então ele é só a sombra, e ela é levada de maneira meio etérea, assim. Então você tem ela
com uma camisola branca, quase como se ela estivesse sendo levada para o além, que é essa sombra dele. Então, são composições muito bonitas, né? A fotografia desse filme, e fotografia não é só cor, né? Fotografia é composição de cena, onde está cada elemento e o que eles significam e o que cada elemento está fazendo em relação aos outros elementos na cena. Isso é fotografia, não é só, ai, que cor bonita. Mas a fotografia desse filme é muito boa, ela é muito intensa e muito, muito bonita. O uso de cores, mais uma vez, a maior parte desse filme é bastante frio, mas em outros momentos ele intensifica a cor e aí fica uma imagem completamente vermelha, né? É muito da hora, muito bonito mesmo. Mas essa pegada histórica nerd da coisa, assim, não deixa de fazer com que esse filme também seja um pouco campy, sabe? É difícil definir o que é camp, uma palavra em inglês que a gente importou de fora e usa por aqui. Talvez você possa dizer que o camp é o brega de propósito. Não sei se essa é uma boa definição. Mas eu acho que o uso do inglês de época, o uso de um inglês muito inglês antigo, ele causa, pelo menos pra mim, o efeito de fazer parecer com que esse filme é mais velho do que ele é. E aí parece que eu tô vendo um filme de terror da época. Você já tentou ver ficção científica dos anos 30? Ficção científica de preto e branco e tal? Filme de ET, onde todo mundo usa macacão prateado, sabe essas porra? E tem um jeito de falar que é um jeito muito cafona, porque ele é muito expositivo de um jeito que parece ficção pulp. Inclusive, outra coisa, não sei se você já leu livro de ficção científica pulp, ou qualquer livro pulp, né? Livro de espionagem pulp e tal. Então tem uma linguagem própria, uma linguagem, sei lá, parecida com os primeiros filmes do 007, sabe essas porra assim? Em alguns momentos, parece que eu tô vendo filme de terror da Universal, lá de trás, filme de monstro da Universal, o jeito que eles falam, que cria um certo charme. Ele não é, pra mim, só um pós-horror, porque a gente tem, eu já falei aqui algumas vezes, do quanto, infelizmente, acaba que eu sou mais atraído pro pós-horror, mas eu não sei se você sabe essas discussões do pós-horror e tudo mais, mas tem esses filmes da A24 mais recentes, que é esse terror mais elevado e tal. É aquela coisa meio Midsommar, Hereditário, Get Out, que não é só sustinho e tudo mais. Ele é mais um suspense e um refinamento artístico e tal. Obviamente que o Eggers é um dos principais nomes do pós-horror, com A Bruxa, por exemplo, é um dos maiores ícones desse pós-horror. E esse filme me atrai mais do que o filme de monstro normal. O filme de terror mais normal, sabe? Quando você é um fã de terror, tem um pessoal que é fã de terror e que odeia o pós-horror. Porque ele não é o terror que o pessoal curte. O pessoal gosta mais de Terrifier. Eu acho Terrifier tenebroso, por exemplo. Mas eu acho que esse filme, ele tem um pezinho no terror um pouco mais tradicional. Inclusive, talvez a coisa que mais me dá preguiça nesse filme é o fato de que ele tem muito jumpscare. Ele tem mais do que eu esperava. Ele tem muito momento que é só uma coisa pulando na tela e a trilha sonora aumentando pra te dar susto e te acordar na cadeira. Eu acho que o Eggers está acima disso, e ele não precisa disso, e esse filme não precisa disso. E tem umas cenas que me dá um pouco tipo, tá bom, beleza. Tá, eu tomei um susto. De fato, a música foi mais alta do que tava antes. Sabe, tem um pouco disso. Mas esses são os momentos que ele é mais terror e que eu não curto, mas eu gosto da maneira como os personagens falam. E ele fica muito filme de gênero. Quando a gente fala filme de gênero, tem uma divisão meio esquisita na crítica. No fim das contas, tudo é de gênero, porque não tem como você não estar dentro de um gênero literário, cinematográfico. Mas considera-se, às vezes, que existe o filme, e o filme mais artístico, que é o drama, e as coisas que são tipo, é ação, é ficção científica, é comédia, é terror, esses são filmes de gênero. E é como se fosse menos artístico do que outras coisas. E é uma discussão meio boba, mas pra usar o termo
que é um termo meio bobo, esses são momentos do Nosferatu do Eggers que me parecem mais filme de gênero e eu curto. Eu acho legal. Porque dá pra dizer as coisas que ele quer dizer, trabalhar os temas que ele quer trabalhar, mesmo sendo, entre aspas, filme de gênero. Eu vou mais uma vez aqui chamar a atenção para o vídeo que eu quero que vocês vejam, porque é um vídeo muito legal do Be Kind Rewind, que é a comparação das 3 versões, que compara tanto a de 22 com a de 79, com essa agora de 2024. Como eu falei, né? Eu achava que eu tinha assistido o Nosferatu, na verdade eu tinha assistido o Caligari, então eu não assisti nenhuma das outras versões. Mas eu não conhecia a versão de 79 do Herzog, eu não fazia ideia que ela existia para começo de conversa. E eu nunca gravo o nome da pessoa que faz o canal, mas o vídeo, o canal, a pessoa que faz o canal, ela fala de como a versão do Herzog tem muitas escolhas muito interessantes, e uma dessas escolhas mais interessantes é o fato de que ela humaniza o Orlok. Então, o Orlok, o Drácula dele, que inclusive tem uma escolha muito interessante que é reverter as manobras de copyright, né, de desvio de copyright. Então o Orlok dele não se chama Orlok, é Drácula mesmo. Então ele reverte pros nomes originais dos personagens. Então você tem o Drácula, nessa versão do Herzog, o Drácula carequinha, dentinho e tudo mais. Esse Drácula, o Orlok dele, é muito mais humanizado. Ele é um personagem que se vê à margem de tudo e se vê querendo amor. O que ele quer, o que ele mais deseja pra si é calor humano, é ser amado. Então ele tem uma angústia muito grande, esse personagem do Orlok que se chama Drácula nessa versão. É bem legal isso, é muito interessante. E esse filme de 2024 faz o completo contrário pra mim. Na minha interpretação do Nosferatu do Eggers, o Orlok é muito menos personagem. Ele quase não é um personagem. Ele é, pra mim, muito mais uma extensão da personagem da Ellen do que um personagem por si próprio. Porque a história é a história da Ellen. É a história das angústias da Ellen e como elas se manifestam através da existência do Orlok. Lógico que o Orlok existe na prática nesse mundo. Ele tem um castelo, pessoas estão lá perto e odeiam, o cara vai lá e se fode, ele existe. Então ele não é só uma metáfora. Mas ele, pra mim, é uma extensão da Ellen. Porque o que é essa história da Ellen? Pra mim, minha interpretação pessoal, obviamente que tem várias leituras diferentes, a minha leitura particular desse Nosferatu do Eggers especificamente, é que a Ellen, ela teve mais jovem antes do filme começar. A gente abre o filme com isso, né? O filme abre com o momento antes dela conhecer o marido, o Thomas e tal, mais jovem. Aquele é um momento pra mim de despertar sexual dela. Essa conexão psíquica com o Orlok, essa conexão psicossexual com o Orlok, é uma manifestação desse despertar sexual, desse despertar de um desejo sexual. Só que uma mulher com desejo sexual em 1830 e algo é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito esquisita. Então, o que você tem, esse momento... É interessante até a dicotomia... faz tempo que eu não usava, hein? A dicotomia que se forma nesse filme, porque dá pra você discutir qual é a dicotomia que esse filme está querendo discutir. É uma dicotomia entre o desejo carnal e o amor romântico? Ou é o desejo carnal e o casamento tradicional? Que tem um pouco dos dois. E é interessante porque a Ellen, eu acho que isso é uma das coisas mais legais desse filme, a Ellen, ela de fato ama o marido. É um contraste, é um choque, é uma tensão que existe, mas não é uma tensão que existe e fala que ela não pode sentir desejo sexual se amar, que são coisas completamente distintas, ou completamente em oposição, e que elas não podem existir ao mesmo tempo. Elas podem até estar em oposição, mas é possível ter as duas coisas. Então, ela tem esse desejo sexual incontrolável, mas ela ama de verdade o marido. Ela tem esse amor, e esse amor pelo marido é genuíno. Mas também tem, e aí sim talvez sejam coisas, pelo menos para a época, hoje um pouco também, porque nós tivemos muitos avanços do feminismo,
mas também tem muita gente que quer que o avanço retroceda, né? Mas aí sim existe uma tensão e um choque muito forte entre não exatamente ter o desejo carnal, o desejo sexual, mas ter a liberdade de manifestar e sentir e discutir esse desejo sexual dentro da instituição do casamento tradicional burguês. Porque você tem, é até interessante essa figura do Thomas, que também é um cara... É interessante, essas coisas são interessantes. Não é tipo, o Thomas é colocado como um cara que é um babaca. Sabe, ele não é um cara que é um babaca. Ele é um cara que de fato ama a esposa. Ele de fato quer fazer as coisas pela esposa. Mas a maneira como ele quer fazer as coisas pela esposa passa pelas convenções da vida burguesa tradicional. Então, a maneira como ele manifesta o amor dele é: bom, eu vou ter que viajar pra fazer esse bagulho, é um job merda que eu vou ter que fazer, mas eu vou voltar com um emprego fixo. Eu vou voltar com segurança. E aí você tem o contraste dele com aquele amigo, que é o Aaron Taylor Johnson. Eu esqueci o nome do cara. Friedrich. E que é um cara casado com filhas e tudo mais. Essa família toda que depois acolhe a Ellen ao longo do filme, essa família é muito uma representante dessa vida burguesa normal. Então é um cara com dinheiro, um cara que herdou dinheiro, que tem uma esposa, serve como um troféu sexual pra ele, ela é bonita e ela faz filhos. E essa é a coisa que ele mais gosta e mais fala dela. Ela é bonita e faz filhos. E o cara, ele olha pra isso, o Thomas, e fala: porra, mas acho que é isso que eu tenho que fazer. E pra eu chegar nessa vida, eu preciso fazer esse sacrifício. Eu vou passar aí, sei lá, um mês fora, vou pra outro país a cavalo, volto pra outro país a cavalo, minha esposa vai ficar sozinha, ela falou pra eu não ir porque ela tá apavorada, mas eu tenho que ir porque senão eu nunca vou chegar nesse patamar desse cara. Enquanto isso, você tem a Ellen com esse novo despertar e que ela começa a sentir que talvez o amor romântico ou o casamento tradicional não são suficientes. E aí que entra o Warlock. Então, não é uma história sobre o vampiro. É uma história sobre a figura do vampiro como representação dessa ideia. E é muito interessante porque essa personagem, ela não consegue ser entendida pelas pessoas à volta dela ao longo da história, né? É da hora um momento onde ela tá conversando com a amiga dela e ela começa a falar dos anseios e dos desejos, das coisas que ela sente, porque também tem uma questão que esse filme trabalha em vários níveis, né? Então esse desejo sexual, essa coisa primordial dela, também acaba tendo uma relação muito forte com a natureza. Então ela, por conta de sentir... É quase como se ela... Por conta de ela estar mais em contato com quem ela deveria ser, ela também está mais em contato com o mundo. E todas as outras pessoas que estão todas presas em várias camadas de convenção social não conseguem ter esse contato com o mundo. Então, ela tem um momento que ela fala: você às vezes não sente que você não existe? É quase como se ela estivesse num contato com a natureza tão forte e ela não consegue diferenciar a existência dela do resto da natureza. E a amiga dela, que é bem intencionada, a personagem da amiga dela lá, ela é bem intencionada, ela fala: eu acho que isso é falta de Deus. Aliás, não é nem falta de Deus. É quando ela fala as coisas que ela sente, ela fala: você não tá sentindo Deus? Porque essa é a única maneira que ela consegue interpretar. Não, se você tá sentindo tudo isso... sei lá, é aquelas coisas de pessoas que falam que às vezes tem gente que diz que falou com Deus e é só esquizofrenia. Sabe um pouco disso? Então um pouco disso, ela tá passando a experiência pessoal dela pra outra. Fala: isso aí você tá falando com Deus. Não, essa é a sua lente que você acha que eu tô falando com... Não tem nada a ver com Deus isso. Eu tô falando com aquele vampirão. O vampirão que é a representação física do meu fogo na bacurinha. É isso que tá acontecendo. O único personagem que tem a boa vontade, porque também tem muito isso, existe uma má vontade muito grande das pessoas à volta dela. Tem até aquela coisa meio básica. Esse é um dos momentos que me deu um pouco de preguicinha. Eu sinceramente não sei o quanto isso é historicamente preciso. Dá pra confiar na pesquisa histórica do Eggers, mas também dá pra, às vezes, duvidar um pouco de convenções de gênero que todos estamos presos a elas, que quando ela tá tendo as convulsões dela, inclusive momentos muito interessantes, porque
esse contato dela e essa ardência sexual dela muito forte é representada na atuação da atriz, quase como se fosse uma possessão demoníaca, né? Vira um filme de exorcista nessas horas. E quando ela tá tendo esse negócio, o médico, que não é o Willem Dafoe, é o outro médico, fala: deixa ela dormindo com o espartilho apertado. E aí eu não sei se isso é uma coisa que médicos faziam naquela época, ou se é só a ideia que um homem tem de, eu vou fazer uma representação de como era o machismo na época. Espartilhos! E aí quando você vai pesquisar, eu vejo isso porque a Ana, minha esposa, ela vê muita coisa de moda, e tipo, espartilho não era usado exatamente pra isso, nem apertava tanto assim. Tem vários bagulhos que pessoas usam como, não, isso aqui vai ser um símbolo da mulher presa, e não tem nada a ver com o jeito que o espartilho era usado na história. Mas o único personagem que tem, até depois do bagulho, né, virar uma praga na cidade inteira, mas antes disso, o único que tem a vontade de ouvir o que ela tá passando pra, de fato, fazer alguma coisa e não simplesmente essa mulher está maluca, vamos deixar ela dopada pra não encher o nosso saco, é o personagem do Willem Dafoe, que é o análogo do Van Helsing na história do Drácula, né? E que ele é um cara que também está à parte da sociedade por conta de ter as pesquisas ocultistas dele. Então você tem uma sociedade burguesa tradicional cristã e a mulher com desejo sexual e o cara interessado por ocultismo são as pessoas de fora desse tipo de pensamento, né? E aí é muito legal, isso é uma coisa que esse filme parece dar menos ênfase do que outras versões, mas de qualquer forma está lá e eu acho, quando eu vi eu achei muito interessante. Então não perdeu muita força de comparação comigo, porque eu não tava comparando com nada, sabe? Então não foi um grande problema. Mas eu vi outras pessoas achando que isso não tá tão legal quanto nas outras versões, enfim, não foi um problema pra mim. A questão da praga, dos ratos. Porque esse Orlok é muito mais ligado com ratos do que o vampiro tradicional, que é ligado com morcegos e lobos. E, até, se eu não me engano, tipo, o Drácula originalmente se transforma em lobo também, né? É que agora, com a questão do lobisomem, a gente acabou fazendo uma separação de... É quase como se fosse time de futebol, Nintendo contra Sega, o time vampiro e o time lobisomem, o time Edward e o time Jacob. Mas eu acho que o Drácula se transformava em lobo também, no livro original, se eu não me engano. Mas o Orlok não, o Orlok sempre foi muito mais ligado com ratos, e muito mais ligado com doença. Então, eu curto quando você faz a conexão dos temas de uma coisa com a outra, eu acho interessante o quanto esse desejo sexual, mais uma vez, na minha interpretação, na minha leitura, nessa minha chave de leitura do Nosferatu, se você pensar na Ellen como a personagem principal, no Orlok como uma extensão da personagem da Ellen, e no Orlok como essa representação desse despertar sexual e o desejo carnal da Ellen, e esse desejo carnal da Ellen como algo que desafia as normas da época, quando o Orlok, que é essa representação desse tipo de desejo carnal, quando ele chega na cidade, ele espalha a praga pela cidade e a cidade não aguenta. Então, ele acaba sendo algo disruptivo na ordem social. É uma coisa que perturba aquela ordem social estabelecida, e essa perturbação da ordem, a perturbação da vidinha burguesa, é a praga. Se você pega na história o Nosferatu originalmente, o de 1922, ele foi produzido muito pouco tempo depois da gripe espanhola, e aí eles também fizeram uma relação com outra praga que teve na própria Alemanha, mas aí muitos anos atrás e tal. Então ele tem muito essa relação, né, de representar a praga, peste negra, a peste. Isso é algo que simplesmente... a gente teve essa experiência com a pandemia. A gente tem uma ordem, a gente tem uma coisa de como a gente acha que a vida funciona, de um jeitinho muito normal, e aí chega um negócio que simplesmente acaba com todo o nosso funcionamento da vida. Tudo que a gente achava que era normal deixa de ser normal, e você não tem mais acesso e fode toda a ordem social e traz consigo morte. Então é isso que ele representa, junto de todas as outras metáforas do filme. Eu acho que ele consegue dizer tudo isso sendo um filme de terror assustador e divertido. Eu acho que ele não é um filme chato. É um filme de 2 horas e pouco e não é um filme chato, sabe? Não é um filme paradão. Se antes ele tinha feito O Homem do Norte
E O Homem do Norte é o filme mais mainstream dele. Ao mesmo tempo, ele é um filme mainstream meio esquisito. E ele acaba criando uma estranheza pro tipo de coisa que você estaria esperando pra aquele tipo de história. Esse filme, a esquisitice dele se encaixa muito melhor com a temática. E eu acho que ele vai ser muito mais apelativo para um público muito mais amplo. Então é um baita acerto do Eggers. Eu acho que é um filme muito legal. Assim, pessoal, eu gosto mais do Homem do Norte. Eu não vou fazer podcast do Homem do Norte, sinceramente. Eu preciso rever e eu não vou ter tempo de rever. Mas eu gosto mais do Homem do Norte, mas é a questão de gosto pessoal, não quer dizer porra nenhuma. Isso não quer dizer que Nosferatu é um filme ruim, quer dizer que eu gosto mais de outro filme, do próprio diretor. Mas é um baita filme da hora, cara. Se você não viu ainda no cinema, o filme já estreou no comecinho desse ano, então quando esse podcast sair ainda vai dar tempo de ver no cinema, mas recomendo demais. Um baita filme da hora. Puta filme bom. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. Não esquece de comentar se você assistiu, se você concorda, se você tem uma outra leitura, se você acha que na verdade esse filme é um filme chatão do Eggers e que tinha que ter muito mais sexo do que tem. Esse é um debate que eu vi muito forte também, né? Ah, porque todo mundo fala que é sexual demais e eu acho que faltou tesão no filme. Enquanto outras pessoas estão saindo do cinema falando, ah, nossa, credo, esse filme tem sexo demais. E vampiro de menos. Ah, muito uma doideira. Como assim, sexo demais? Eu vi esses comentários. Deve ser crente, né? Suponho que seja crente falando isso. Enfim, se você tem uma leitura sobre isso, coloca aqui nos comentários e dá like no vídeo e etc, etc. Não esquece do nosso financiamento coletivo, caso você possa, mas em breve teremos novidades do financiamento coletivo também. Beleza? Esse foi o Kitsune desta semana. Até a próxima semana. Falou!